A gente prometeu e o homem chegou aqui, está aqui sentadinho no sofá do Morning Show, nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, ex-governador João Dória, que vai contar um pouquinho pra gente o que ele tá achando desse momento político. Vamos bater um papo sobre tudo. Se o senhor quiser falar do Estênio Garcia também, aqui a gente consegue falar de tudo, governador. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Felipe, Mano, Lucas. A Antônia, que está lá no Rio de Janeiro também, e a toda a audiência aqui da Jovem Pan. Obrigado, Paulinho, pelo convite. Governador, o que o senhor está achando aí desse momento político brasileiro? 6 meses aí de governo Lula, para a gente começar o nosso papo. Como é que está a tua visão aí para esse trabalho que está sendo feito? Mais positivo, mais negativo? Eu vi uma crítica do senhor num podcast em relação ao Maduro, a vinda do Maduro aqui. Foi um vídeo que, inclusive, a gente até trouxe aqui no Morning Show, da tua fala. Como é que você está vendo esses 6 primeiros meses? Paulo, primeiro um esclarecimento. Eu estou fora da política e não pretendo voltar. Fui prefeito, fui governador, como todos sabem, mas cumpri meu papel, acho que bem, por ter montado uma boa equipe, ter trazido a vacina, ter contribuído bem para a economia de São Paulo, ter feito coisas positivas, boas e dentro de um regime liberal de governo. E principalmente o acolhimento aos mais pobres e aos mais vulneráveis. Então, eu estou hoje aqui como espectador da política. Confuso. A situação é confusa. Não há uma situação clara economicamente e politicamente no Brasil. O que não é bom. Nós estamos mantendo o clima eleitoral pós-eleição. Isso não é saudável. Nós devíamos estar aqui dentro de um regime de pacificação. Não importa se você votou ou não votou no Lula, importa é o país nesse momento. Nós temos 4 anos de um governo e o importante é que o país pudesse ser bem administrado, bem gerido, para poder aumentar oportunidades, gerando empregos, gerando renda, diminuindo a pobreza e criando uma confiança no mercado e, ao mesmo tempo, atraindo investimentos internacionais. Ainda o cenário é confuso. E um dos fatores que acaba gerando confusões e más interpretações ou interpretações reais diante de fatos circunstanciais é o Brasil receber um ditador como Maduro, colocá-lo na rampa do Palácio do Planalto e recebê-lo um ditador com pompa, com circunstância, com homenagem, inadequado, a meu ver. Eu não quero com isso fazer juízo sobre o governo Lula, os que defendem uma posição como essa. Mas eu, pessoalmente, sou contra qualquer ditador de esquerda ou de direita. E acho que os países democráticos não devem recepcionar figuras como essa, que é um mau exemplo. Claro. Uma má referência. Eu prefiro recepcionar um intelectual, prefiro recepcionar um democrata, um atleta, pessoas que são realmente representativas no Brasil e no exterior, na defesa da liberdade, na defesa da honestidade, na defesa da democracia. E faz mais sentido isso do que receber um Nicolás Maduro, que é notoriamente um ditador de um país arrasado como a Venezuela. Não é exemplo para nada. Economicamente, você acha que a gente está num rumo certo? Porque tem uma treta, né, do Roberto Campos Neto com o Lula. O próprio empresariado está muito mais ao lado, eu sinto, do Roberto Campos Neto do que dessa política talvez mais intervencionista estatal. Como é que você vê isso? Economicamente, o Brasil está no rumo certo? Paulo, vários cenários. Vamos olhar aqui primeiro o cenário do Roberto Campos Neto. Ele cumpre sim o seu papel com independência de presidente do Banco Central. Ele é capacitado, ele é técnico, ele tem conhecimento, ele tem ponderação e ele tem diálogo. São fatores positivos que eu observo na personalidade dele e na conduta que tem no mandato que recebeu para gerir o Banco Central do Brasil. Vejo também, e aí faço uma observação construtiva, um trabalho de diálogo que eu julgo bom do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Surpreendendo até pessoas que imaginavam que ele não fosse afeto ao diálogo e que não fosse ser dedicado ao diálogo. E ele está sendo dedicado ao diálogo. Você acha, João, que ele está bem aberto ao diálogo, o Haddad, hoje, com o empresariado? Acho, Paulo. E acho até que ele está sofrendo no próprio PT consequências dessa postura de diálogo. Ele sofre tiroteio dentro do seu próprio partido e críticas, inclusive, do próprio partido, não de todo, mas de alguns segmentos do partido, por estar com uma bandeira do diálogo. Ele tem vindo muito a São Paulo, embora resida aqui, mas ele vem... o setor produtivo brasileiro, quase a metade desse setor produtivo está concentrado em São Paulo. Não é por uma deferência, é o fato real que a indústria, comércio, setor de serviço, tecnologia e mercado financeiro estão muito redeados aqui em São Paulo. Ele tem sido pródigo no diálogo, ele tem sabido ouvir
e interpretar bem os anseios do mercado e, obviamente, uma visão equilibrada daquilo que é necessário. Inclusive, o diálogo dele, Felipe, com o presidente do Banco Central é bom. Se você observar, é um diálogo constante. Nunca houve agressão do presidente do Banco Central. A agressão é o Lula com o Roberto Campos, não o Haddad. Eu entendo que é um equívoco. O presidente Lula, primeiro, não é um tema para o presidente da República, é um tema para o ministro da Fazenda. Menos centralização, mais descentralização, um respeito mais amplo por aqueles que compõem o seu ministério, é uma boa atitude. Eu fiz aqui um governo descentralizado. Quando fui governador de São Paulo, descentralizei e dei autonomia para os secretários. Aliás, na prefeitura também, você é um exemplo disso. Eu entendo que esse é um bom caminho. Acho que o presidente Lula talvez, em algum momento, possa recuar um pouco nessa centralização e delegar aos seus ministros. O Fernando Haddad tem conhecimento e, neste momento, Paulo, ele tem o apoio do mercado e do setor produtivo e da sociedade civil, vamos dizer, produtiva, indústria, comércio, setor de serviços e as grandes entidades, CNI, a Confederação Nacional do Comércio, de Serviços, para poder avançar no bom diálogo com o Banco Central. Nós temos aí pela frente uma nova reunião do Copom, pode ser que sinalize finalmente um viés de menor taxa de juros, porque a lição de casa até aqui foi razoavelmente bem cumprida pelo ministro Fernando Haddad para o controle inflacionário. Então, eu defendo isso. Eu defendo, Felipe, diálogo e bom entendimento. Fê, deixa eu avança assim. Só fazer, governador, um rápido break para vocês que estão nos acompanhando no rádio. Nós estamos batendo um papo aqui com o ex-governador de São Paulo, João Dória, e você que está no rádio, não sai daí, são 11 horas e 37 minutos. Para você que está na televisão, a gente segue por aqui. Tem pergunta, Fê? Olha só, é bom, em primeiro lugar, que honra receber, né? Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Querido, você sempre teve uma movimentação dos bastidores da política muito atuante, né? Você sempre foi um homem muito influente. E você entra, né, como prefeito, depois assume o governo e você começa a nossa entrevista falando justamente que você não quer mais saber de política. Ou seja, você se traumatizou com a política, estando ali efetivamente, não? Não é traumatizar, Felipe, é missão cumprida. Quem vem do setor privado não tem esse viés, vamos dizer, que determina que toda a sua vida seja conduzida no setor público. Como eu não dependo da vida pública, eu vim para a vida pública para ajudar, para cooperar, para construir, para fazer. Toda a minha vida foi erguida no setor privado. E olha que eu comecei como office boy aos 15 anos de idade. Aliás, numa agência de publicidade aqui na esquina da Jovem Pan, onde hoje há um prédio, havia uma casa, ali que eu comecei a trabalhar como office boy aos 15 anos. Eu não nasci feito nem nasci rico. Trabalhei para poder enriquecer e felizmente consegui um bom padrão de vida, e aí tomei a decisão de vir para a política. Mas virei a chave, Felipe, virei a chave. Cumpri, disputei duas eleições difíceis em São Paulo, venci as duas eleições para prefeito. Fernando Haddad era o prefeito e disputou comigo. Foi uma eleição leal, ele foi correto. Os demais candidatos, Luiz Erundina, Marta Suplicy, Major Olímpio, Celso Russomano, foi diferentemente das últimas eleições, aquela pancadaria. Em 2016 não houve duro, mas não houve vou dizer, não extrapolou. E eu tomei a decisão de virar a chave. Agora, de volta ao setor privado, de onde não quero sair. Sem mágoa, sem ressentimento, sem arrependimento. Ao contrário, com muito orgulho de ter feito 2 bons governos na Prefeitura de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo, coisas inovadoras. Todos os dias quando eu saio, Paulo, vou a um supermercado, vou a um cinema, vou a um aeroporto e tal, sou cumprimentado, pessoas vêm, pedem selfie, agradecem a vacina, agradecem o Butantan, agradecem a disposição do Rio Pinheiros, agradecem as 1000 escolas de tempo integral que nós fizemos aqui em menos de 3 anos, agradecem os programas ambientais que iniciamos aqui em São Paulo, os programas de desestatização que fizemos aqui. Então eu fico feliz. O governação bonito, João Dória, você fez harmonização? Não. Perdão? Você está bonito, você fez harmonização? Não, harmonização. É o que o Estênio Garcia fez. Ficou muito bom. Coloca aí na tela, Mariana Vaz, por favor, a imagem do Estênio Garcia. Você exibir aqui para o João Dória para entender. Faz aplicação para rejuvenescimento. Olha o Estênio Garcia aí, governador, dá uma olhada. Ó que bonito que ele ficou. Pesou a mão um pouco, né? Pesou a mão. Pesou. Mas você tá bem, hein? Obrigado. Tá bem. Escuta, pela ordem aqui, Pavanato pediu, em seguida Antônio. João, o senhor, quando foi candidato, quando esteve no poder, fez críticas ao Haddad,
fez duras críticas ao Lula e recentemente organizou um evento onde estavam ali os ministros Flávio Dino, José Múcio. Eu queria saber se a sua opinião em relação ao Lula e ao Haddad mudou e se hoje o senhor se considera uma pessoa mais de esquerda. Eu nunca fui nem de esquerda nem de direita. Eu sempre fui uma pessoa de centro, de equilíbrio, de ponderação e de diálogo. Sempre. Ao longo do meu governo, só para lembrar, nós recebemos e desenvolvemos programas econômicos e sociais em governos de esquerda, do PT e de outros partidos de esquerda aqui no estado de São Paulo. Nenhuma queixa. Qualquer prefeito dos que lá estiveram sabem disso. Porque a gestão tem que ser independente, sem nenhum viés ideológico e partidário. E eu sempre interpretei a minha vida como uma vida de centro, capaz de dialogar com a direita, capaz de dialogar com a esquerda, respeitando as posições, o contraditório. Isso é democracia. Democracia é isso. Governador, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Turma, são 11h41. Para você que sintonizou agora na Jovem Pan, a gente está recebendo aqui João Dória conversando um pouquinho sobre a questão política, o momento político do Brasil. Você falou alguma coisa? Mas a sua opinião sobre o Lula mudou ou o senhor continua tendo as mesmas críticas que tinha no passado? Não, eu tinha evidentemente um papel. Eu representava o PSDB, eu era filiado ao PSDB, candidato, depois prefeito da cidade de São Paulo, depois candidato e governador do estado de São Paulo. Agora não mais, eu estou na sociedade civil, então isso me dá mais tranquilidade numa visão mais do diálogo e do entendimento. Eu mencionei agora há pouco no início da nossa entrevista que Lula foi eleito. Você pode ter votado em Lula, pode não ter votado, pode gostar ou pode não gostar, mas ele é o presidente da República eleito do Brasil. Você tem que exercer, evidentemente, o seu poder fiscalizatório. A sociedade civil, jornalistas, comentaristas como vocês, o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, o Poder Judiciário. Mas você não pode colocar o viés ideológico, se você é da direita, para surrar o presidente Lula, ou o inverso, para surrar o ex-presidente Bolsonaro. A circunstância é distinta. Hoje eu estou numa posição, eu diria, mais confortável. Como eu estou no setor privado, não estou vinculado a nenhum partido, Paulo, e não voltarei para a política, então me permito sempre seguir o caminho do diálogo e do entendimento. Muito bem. Isto não nos tira o direito de fazer observações e críticas sempre que necessário. Antônia, por favor. Bom dia, João. Bom dia, Antônia. Uma vez encontrei com você na entrada do shopping, do banheiro do Shopping Leblon, e eu falei, eu amo seu programa, isso tem muitos anos, um dia eu vou no seu programa. Aí você pega e acaba com o programa. E aí você vem... E você falou, você olhou assim pra mim, né, falou, quem é na sua cabeça, o seu texto, né, quem é esta maluca que quer ir no meu programa um dia? Aí o programa acabou, mas você foi super gentil comigo, você é uma pessoa gentil. Lá atrás, eu li uma matéria na Exame ao seu respeito, e que ela citava mais ou menos os 7 pecados capitais de João Dória. E aí eu vou lembrar aqui uns 2 e depois eu gostaria que você dissecasse sobre isso, sobre essa matéria, se você obviamente deve ter visto. Falava, pecado do João, e ter ido com muita sede ao pote. Primeiro ele quis ser prefeito, logo em seguida ele quis ser governador e agora ele quer ser presidente. Segundo pecado do João, se unir ao Bolsonaro e depois se virar contra o Bolsonaro e conseguir com isso a fúria dos bolsonaristas. E aí depois você vem e fala, parei, não quero mais, tô longe da política e não quero mais vir, que pareceu um trauma muito grande. O que levou você a querer tão rápido assim? Eu sou governador, agora eu quero ser presidente, você deu sinais claros, né? Teve muitas especulações a esse respeito, e depois você fala, não quero mais, eu não quero mais saber de política. O que te traumatizou e o que te fez se unir ao Bolsonaro e depois não querer mais saber dessa união com o Bolsonaro? São essas 2 perguntas. E volte com o seu programa, que, como o Felipe falou, a gente adorava isso. Agora, essa história aí de encontrar no banheiro é estranha. Foi estranho. Na porta do banheiro. Foi no banheiro. Não entendi nada. Olha o Paulinho aqui já. Já cutucando. Já cutucando. E o show business? Você não vai voltar com o show business? Não, o show business agora é Bruno Meyer. É o Bruno Meyer. É o nosso Bruno. Mas hoje você teria que voltar. E a Sônia Raci, que apresenta também na Bandeirantes. E aqui o nosso Bruno, que nós vamos lançar um programa aqui com ele, aqui na Jovem Pan News, inclusive. É um craque. Deve estar nos acompanhando agora. Um abração para você, Bruno. Antônio, você me deu até aqui uma deixa, Paulinho. Eu queria mostrar aqui o livro, que está aqui, olha.
João Dória, O Poder da Transformação, do Thales Guaraci. O Thales é um jornalista que foi editor da revista Veja, editor da revista Exame, essa mesma onde você leu dos 7 pecados capitais. O Thales Guaraci me botou na Playboy, que foi a Playboy mais vendida da história. E também, e foi editor da Playboy. Eu não quis falar aqui, mas foi. Ele também não quis. Tem legado, João. Tem legado. Ele também não Olha, quis eu mostrei o livro, mas não mostrei a Playboy. Agora é com você, Antônio, vai ter que mostrar a Playboy. Lá na outra sala. Mas sem deixar as suas perguntas sem resposta. O meu afastamento do presidente Bolsonaro se deveu principalmente na questão da pandemia. Eu tinha um outro entendimento diferente dele. Eu nunca julguei que fosse um resfriadozinho, uma gripezinha. Eu entendi que era uma pandemia, era uma situação grave, como de fato foi. 702 mil vidas foram perdidas no Brasil, e teriam sido mais se nós não tivéssemos trazido 124 milhões de doses da vacina e feito um esforço enorme para trazer a Coronavac para o Brasil, que salvou milhões de pessoas aqui no nosso país. Essa foi a nossa grande diferença. E eu não tenho nenhum trauma em relação à política. Eu gosto da política, exercito agora, só que pela sociedade civil, do outro lado do balcão, e respeito a política. Não há possibilidade de você ter democracia no país sem a política e sem os políticos. Você pode gostar deles ou não gostar. Eu ouvi a sua crítica até no quadro anterior em relação a deputados, senadores. Há bons e maus em toda a parte, Antônio. Na vida política, na vida privada, no jornalismo, em toda a parte. Eu prefiro ficar do lado dos bons. Os bons que estão na política, os bons que estão no jornalismo, os bons que estão na área empresarial, os bons que estão fazendo o bem e ajudando as pessoas. É desse lado que eu quero ficar. Mano Ferreira. Governador, primeiro, como brasileiro, eu não tive oportunidade antes, então queria agradecer pela vacina. Obrigado, mano. Salvou muitas vidas e foi algo muito importante para o país. Obrigado. E agora a pergunta. O senhor sempre foi um grande comunicador. E um comunicador que esteve, na sua trajetória política, no campo da liberal-democracia, que é o campo que mais encolheu nos últimos anos. A gente vê um domínio da esquerda, do bolsonarismo, os extremos cresceram, o centro liberal-democrático encolheu. Que lições o senhor daria para a comunicação do campo liberal-democrático voltar a ganhar corações e mentes no Brasil? Bem, primeiro você fez uma introdução correta e apurou bem. Eu, obviamente, não estou aqui com o sentimento professoral, mas eu continuo sendo um liberal, mas hoje eu sou um liberal social. Eu conto isso no livro, inclusive. Eu entrei na vida pública como um liberal, vindo do setor privado, acreditando sempre que o melhor caminho para diminuir a pobreza, melhorar a prosperidade social do país, a economia, sempre fosse a visão liberal. Hoje eu mudei. Hoje é o liberal social. Continuo com as mesmas convicções econômicas liberais, desestatização, menos Estado, mais privado, mais eficiência na gestão pública, tamanhos menores para proporcionar uma qualidade melhor no serviço público, tanto na saúde, na educação, na habitação, nos serviços de forma geral, mas delegando ao setor privado e concedendo ao setor privado aquilo que o setor privado pode fazer mais e melhor do que na área pública. Mas hoje eu entendo que o setor público, principalmente o Poder Executivo, tem uma obrigação que é de mitigar a pobreza, estar mais próximo daqueles que são vulneráveis e garantir a eles a comida, o alimento. Nós temos no Brasil hoje quase 30 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer no dia seguinte. O número de pessoas desalojadas, desabrigadas, os sem teto, é muito grande no país. São pessoas em situação de rua. Então, os governos têm que ter, sejam governos municipais ou estaduais, Paulo, um compromisso social que acompanha a política liberal, ou seja, quanto mais investimentos, mais empresas, mais empregos, menos pobreza, menos pessoas desempregadas. Mas não é possível acreditar que isso se faça de uma forma rápida. Então é preciso ter investimentos na área social constantes, não para transformar isso numa plataforma eleitoral e nem valorizar o populismo social que eu sou contra. Eu queria falar exatamente pegando um gancho do que você acabou de dizer, desse populismo e tal, e queria uma avaliação tua, você que foi prefeito da cidade de São Paulo, como é que você acha que seria uma administração Boulos aqui?
olhando do ponto de vista da cidade. Imagina, faz assim, governador, pensa no Boulos tomando posse como prefeito da cidade de São Paulo. Olha que legal, né? Olha que bacana isso. Como é que o senhor vê uma administração Boulos? Paulo, eu não costumo fazer aqui, eu não ando com bola de cristal no bolso. Então, eu evito fazer previsões. No Boulos, né? Você não anda com bola de cristal no Boulos. Né? Mas, enfim, ele foi eleito deputado federal, está cumprindo o seu mandato. Eu, enquanto prefeito, eu recebi o Guilherme Boulos na prefeitura, porque eu sou adepto do diálogo, ainda que eu tenha posição completamente distinta da dele e condeno a invasão do que quer que seja, propriedade pública ou propriedade privada, seja no campo, seja na cidade. Isso é crime. E eu não posso estar ao lado de criminosos e nem defender criminosos. Ele tem outras qualidades, o pai é um grande médico, aliás, um médico do governo do estado de São Paulo, médico infectologista de excepcional qualidade, fez parte, inclusive, de um comitê científico que nós montamos no governo do estado. Sempre deu muitas entrevistas, o pai dele, aqui na Jovem Pan. E é um homem da ciência, é um homem capaz. Portanto, o Boulos é bem nascido, talvez ele não goste de falar disso, mas ele é bem nascido, tem uma boa formação e eu respeito isso. E ele não é ruim no diálogo. No diálogo pessoal, ele vai bem. O que eu condeno é a postura, é a atitude de você ter um movimento que é um movimento ilegal e de ocupação de espaços públicos ou privados, que isso é crime. Mas está configurado no Código Penal, isso é crime. Hoje está constituindo aí um cenário de Boulos, Ricardo Nunes, tem a Tabata, quem mais? Fala-se do Kim, né? O Kim, acho que não deve ter legenda, mas acho que seriam mais ou menos esses três, né? Na verdade é o Boulos, a Tabata, a Kim e o Ricardo, são 4. Tinha o Salles, tinha o Salles, mas o Salles está com esse rolo com o Valdemar Costa Neto, que a gente não sabe se não vai ter legenda. O Ricardo aqui é o Nunes, né, que você se refere, que é o atual. Você avalia bem prefeito. O Ricardo Nunes em São Paulo? Avalio. Não é fácil ser prefeito, eu já fui, então eu falo com conhecimento. É uma super metrópole, 13 milhões de habitantes, problemas todos os dias e de toda a ordem. O prefeito é muito exigido numa mega metrópole como São Paulo. Não é fácil, repito, ser prefeito aqui. Então eu reconheço as qualidades do Ricardo e as dificuldades que ele tem também para gerir a cidade. Mas me parece uma pessoa sensata, ele é bom de diálogo, ele sabe ouvir, ele sabe interpretar bem. Há problemas na cidade que ele ainda não conseguiu resolver, mas eu acredito que ele, de maneira determinada, pode reduzir os problemas da cidade, talvez com a ajuda, evidentemente, da equipe. Sem time, você não faz gestão em lugar nenhum, quanto mais uma cidade como São Paulo, com o volume de problemas que possui. Eu entendo ser uma pessoa sensata e honesta, que eu qualifico como uma qualidade importante na vida pública. 2026, hoje você enxerga quais nomes, assim? Você acha que o Tarcísio é um player? Posso emendar? Pode, claro. O que o senhor tem achado da gestão do Tarcísio? Está sendo um bom governador? Bom governador, eu acho que, falo também à vontade, eu fui governador até pouco tempo, 10 meses atrás eu era governador de São Paulo. Ele tem sido sensato, tem buscado também um diálogo, bom entendimento, de maneira geral montou uma boa equipe, adotou um procedimento que eu julgo correto, que é a visão liberal para o governo do Estado, mantendo aquilo que nós vínhamos fazendo, ou seja, concessões públicas, PPPs, parcerias público-privadas e até programas de privatização, como agora ele vai fazer com a Sabesp, está fazendo a modulagem da Sabesp, está num bom caminho, a meu ver. É um desses nomes, como o Paulo mencionou, ao lado do Helder Barbalho, do Ratinho Júnior, também do Romeu Zema e do próprio... O Ratinho Júnior está fazendo um belo governo, hein, Você sabia que saiu uma pesquisa do próprio Eduardo Leite. Lembra que eu trouxe essa semana passada a pesquisa dos prefeitos, que eu falei que o melhor prefeito do Brasil, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, era o de Salvador. O Bruno Reis. Sim, eu vi a pesquisa, inclusive. E o de governador, no mesmo Instituto Paraná Pesquisas, é o Ratinho. O Ratinho está fazendo um bom trabalho lá em Curitiba, lá no Paraná. E deu logo na sequência o Helder. E o Helder Barbalho. São jovens governadores e bons. É cedo ainda para fazer um prognóstico para 2026. Mas tem um lado bom. Temos bons nomes como perspectiva. Você vê, se você fala do Ratinho, ele tem qualidades. O Zema tem qualidades. Tarcísio de Freitas tem qualidade. O Helder Barbalho tem qualidade. O próprio Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul. São governadores jovens, vamos chamar assim. O próprio Tarcísio é jovem ainda, tem menos de 50 anos. Então isso traz eu diria, um horizonte bom para o Brasil. Pior se você estivesse aqui dizendo, mas não tem ninguém. Só tem gente ruim ou extremistas. Poxa, tão mal.
Estamos saindo do pêndulo para depois ir para outro pêndulo em 2026, então acho que temos um bom horizonte pela frente. Queria muito ouvir a tua opinião sobre o caso Deltan Dallagnol. Como é que você vê esse movimento de combate à corrupção? Ele foi se enfraquecendo de ano a ano, né? Em âmbito mesmo de mobilização. Como é que você vê isso? Paulo, eu não conheço o ex-deputado Deltan Dallagnol, mas eu faço aqui uma análise, talvez não aprofundada e não contestatória em relação ao Poder Judiciário. Acho, a meu ver, que houve um certo exagero ali ao ceifar o mandato para o qual ele foi eleito democraticamente no estado do Paraná. Não sou jurista, mas por bom senso não vejo uma razão para uma atitude tão extrema quanto essa. Governador, deixa eu só me despedir de quem nos acompanha no rádio. Muito obrigado pela sua audiência, você que ficou com a gente até aqui. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente está de volta aqui na programação da Jovem Pan. Essa Jovem Pan Jornalismo Independente. Temos alguns minutinhos aí de tempo de entrevista. Vocês têm mais alguma pergunta? Tem, Maninho? Eu tenho. Por favor. Não existe democracia forte sem partidos fortes. E no Brasil, a gente tem muita dificuldade em construção partidária. No PSDB, o senhor teve uma experiência que eu julguei muito relevante na questão das prévias, que é algo que não faz parte da cultura política brasileira. Mas, paradoxalmente, apesar das prévias, o PSDB acabou se esfacelando depois do processo e encolheu muito. Quais seriam as lições da experiência do senhor para a construção partidária mais amadurecida no Brasil? Mano, mais uma vez, você colocou bem, introduziu bem. O Brasil não pode continuar com mais de 30 partidos. Não existem 30 correntes ideológicas e de pensamento para serem representadas por 30 partidos. Não faz sentido. Isso é um exagero de partidos. Isso dificulta o entendimento e facilita, vamos dizer, posturas não republicanas, vamos chamar assim. O ideal era você ter, no máximo, 10 partidos, no máximo, que aí você teria toda a representação da extrema esquerda, da extrema direita, todos os sentimentos políticos existentes no mundo estariam representados por 9 ou 10 partidos, não por mais de 30 partidos. A grande lição disto e daquele episódio das prévias que eu venci, aliás, 3 prévias, para a Prefeitura de São Paulo, para o Governo de São Paulo e para a Presidência da República. Nas 2 que venci, eu disputei e venci as eleições. Na última que venci a prévia, não me permitiram disputar a presidência da República e eu, obviamente, diante disso, me retirei do partido. Não condenei ninguém, nem apontei o dedo para ninguém, nem fiquei magoado com ninguém, mas entendi que não foi um gesto correto você vencer uma prévia e não levar, né? Você venceu e com bons candidatos, o Eduardo Leite, a melhor coisa que você fez, o Arthur Virgílio. Deus sabe o que faz. Governador. Mas eu tô bem, sem mágoa, sem nada, mas só para complementar, a grande lição é diálogo, aumentar o diálogo, mais entendimento, mais diálogo. Muitas vezes isso leva tempo, talvez até chateie um pouco, mas é necessário. Diálogo, diálogo e diálogo. Ainda temos alguns minutinhos, poucos minutinhos, mas dá tempo de falar do teu livro rapidamente. Já está na segunda edição? Essa é a primeira edição. Está indo para a segunda edição já, Paulinho. É interessante porque aqui a gente conta, nesse livro, aliás, quem conta não sou eu, conta é o Thales Guaraci. Ele que é autor da ideia de criar, de buscar essa biografia. Eu estou sintonizando aqui na tela, acho que aqui está melhor. Está vendendo muito bem, está indo já para a segunda edição. Você pode pedir no Mercado Livre, na Amazon ou na livraria que você mais gosta, ou pode comprar também na livraria mais próxima da sua casa, e conta a história de alguém que começou como office boy e chegou a governador de São Paulo, e construir a vida com honestidade, com decência, com trabalho, com respeito às pessoas, com a capacidade de integrar, que eu sempre gostei muito, Felipe, de integrar as pessoas. Eu acho que a vida é perceptível. Em harmonia é melhor do que a vida no ataque, no conflito, no confronto. Eu não acredito nisso, eu só acredito no entendimento feito à base do bom entendimento. Isso também você pode discordar, você tem o direito de discordar, mas para discordar, você não precisa xingar uma pessoa, você não precisa ofender, nem bater em ninguém. Deixa eu te agradecer pela sua participação aqui, nosso tempo super, escasso, mas muito obrigado. Nós obrigado, Paulinho. Aqui, batemos um papo com o ex-governador de São Paulo, João Dória. Nós vamos ficando por aqui.